Eu preciso te confessar uma coisa. Por muito tempo, eu achei que ser produtivo era fazer mais. Acordar mais cedo. Ter mais tarefas na agenda. Responder mais mensagens. Consumir mais conteúdo. Estudar mais técnicas. Preencher cada espaço vazio do dia com alguma coisa útil. E talvez você também já tenha passado por isso. Você acorda com a sensação de que precisa correr. Pega o celular antes mesmo de levantar. Olha as mensagens, vê uma notificação, responde uma coisa rápida, depois outra, depois mais uma. Quando percebe, o dia ainda nem começou direito, mas sua mente já está cansada. Então você abre sua lista de tarefas. Tem trabalho, tem estudo, tem treino, tem contas para resolver, tem família, tem conteúdo para assistir, tem meta financeira, tem projeto pessoal, tem aquela promessa antiga de finalmente mudar de vida. E você tenta fazer tudo, mas no final do dia, mesmo depois de ter feito muitas coisas, vem aquela sensação pesada. Eu me movi o dia inteiro, mas não avancei. Eu já senti isso. Aquele cansaço estranho de quem trabalhou, resolveu, respondeu, correu, mas ainda assim sente que a vida principal ficou esperando. É como se você tivesse vencido várias pequenas batalhas inúteis e perdido a guerra mais importante. A guerra pela sua direção. E é aqui que começa o mito da produtividade. A sociedade te ensinou que uma pessoa produtiva é uma pessoa ocupada. Se você está sempre sem tempo, parece importante. Se vive cansado, parece esforçado. Se responde rápido, parece eficiente. Se faz 1000 coisas ao mesmo tempo, parece disciplinado. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez incomode. Estar ocupado não significa estar evoluindo. Um hamster corre o dia inteiro dentro de uma roda. Ele se esforça. Ele gasta energia. Ele se movimenta. Mas no final, continua no mesmo lugar. E muitos de nós estamos vivendo exatamente assim. Correndo muito, produzindo pouco, respondendo tudo, construindo quase nada. O problema não é que você faz pouco. Talvez o problema seja justamente o contrário. Você faz demais daquilo que não tem retorno. Hoje, eu quero te mostrar uma forma diferente de enxergar produtividade. Não como quantidade de tarefas, mas como investimento de tempo. Porque aqui no lugar de investir, a gente fala muito sobre dinheiro, prosperidade e mentalidade. Mas existe um ativo mais raro do que qualquer moeda, ação ou patrimônio: o seu tempo. Dinheiro perdido pode voltar. Energia pode ser recuperada. Mas tempo desperdiçado nunca é recomprado. E se você não aprende a investir seu tempo, você pode passar a vida inteira ocupado e ainda assim continuar pobre de resultado. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagine alguém que acorda cedo todos os dias. Essa pessoa levanta, toma café rápido, abre o celular, responde algumas mensagens, confere e-mail, vê um vídeo motivacional, anota 3 metas no papel e começa o dia cheia de intenção. Parece uma pessoa disciplinada. Só que, ao longo do dia, ela vai sendo puxada para todos os lados. Uma mensagem no WhatsApp, um e-mail urgente, uma ligação que não estava prevista, uma reunião que poderia ter sido resolvida em 5 minutos, uma conversa que começa pequena e termina roubando meia hora, um vídeo que parecia útil, mas levou para mais 3 vídeos, uma pausa rápida no celular que virou 20 minutos, e assim o dia vai embora. Não em uma grande perda, mas em pequenos vazamentos. E talvez seja isso que mais rouba nossa vida. Não é um grande erro visível, é uma sequência de pequenas distrações que parecem inocentes. No final do dia, essa pessoa olha para trás e pensa: eu não parei 1 minuto. Mas quando pergunta: o que eu realmente construí hoje? O silêncio incomoda, porque fazer muitas coisas não significa fazer as coisas certas. Eu já tive dias assim. Dias em que eu respondia tudo, resolvia tudo, abria 1000 abas, anotava ideias, organizava planos, mas evitava justamente a tarefa que mais poderia me fazer crescer. Às vezes, a gente se esconde atrás da ocupação. Organizar vira fuga. Planejar vira fuga. Responder mensagens vira fuga. Consumir conteúdo vira fuga. Até estudar pode virar fuga quando você usa isso para adiar a execução. E essa é a verdade difícil. Nem todo esforço é progresso. Existe esforço que constrói.
E existe esforço que apenas cansa. Você pode estar cansado não porque está avançando, mas porque está carregando tarefas que não pertencem ao seu futuro. Então eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já terminou um dia exausto, mas com a sensação de que nada realmente importante avançou? Se sim, comenta. Ocupado, mas parado. Porque talvez essa frase defina a vida moderna de muita gente. Muita correria, pouca construção, muito movimento, pouca direção. Existe uma diferença que mudou completamente a forma como eu vejo produtividade. Movimento não é progresso. Movimento é abrir um curso. Progresso é assistir, aplicar e terminar. Movimento é comprar um livro. Progresso é ler, refletir e mudar uma escolha. Movimento é fazer uma lista de tarefas. Progresso é executar a tarefa que você vem evitando. Movimento é assistir vídeos sobre disciplina. Progresso é levantar e fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Movimento é falar sobre mudar de vida. Progresso é mudar uma decisão hoje. A mente ama movimento porque movimento dá uma sensação de controle. Você sente que está fazendo algo. Sente que está se preparando. Sente que está se organizando. Sente que está perto. Mas, se você não toma cuidado, preparação vira esconderijo. Eu mesmo já caí nisso. Já passei tempo demais procurando a melhor ferramenta, o melhor método, a melhor rotina, a melhor estratégia, quando no fundo eu só precisava começar, só precisava executar, só precisava parar de negociar com a tarefa difícil. E talvez você também já tenha feito isso. Talvez você tenha salvo dezenas de vídeos sobre produtividade, mas ainda não protegeu uma hora real do seu dia. Talvez tenha comprado livros sobre foco, mas continue entregando sua manhã para o celular. Talvez tenha prometido que vai mudar segunda-feira, mas toda segunda-feira vira apenas mais um recomeço adiado. E aqui entra uma pergunta estoica. O que de fato está sob seu controle hoje? Não é o algoritmo, não é a opinião dos outros, não é o passado, não é a velocidade com que os resultados aparecem. O que está sob seu controle é a próxima ação. E uma ação certa vale mais do que 100 movimentos vazios. Pense como investidor. Se você coloca dinheiro em ativos ruins, não importa o quanto você invista, você só está multiplicando o erro. Com o tempo, é a mesma coisa. Se você coloca suas melhores horas em tarefas de baixo retorno, você não está sendo produtivo. Está apenas desperdiçando energia premium em coisas pequenas. O problema de muita gente não é falta de esforço, é má alocação de tempo. A pessoa entrega sua melhor energia para urgências dos outros e tenta construir o próprio futuro com o resto da mente. Mas o futuro não se constrói com sobras. Existe um conceito que eu quero que você leve para a sua vida a partir de hoje. ROI do tempo. No mundo dos investimentos, ROI significa retorno sobre investimento. A pergunta é simples. Se eu colocar dinheiro aqui, o que volta para mim? Mas quase ninguém faz essa pergunta com o próprio tempo. Se eu colocar uma hora da minha vida nisso, o que volta para mim? Essa conversa que você está tendo devolve clareza ou confusão? Esse aplicativo que você abre todos os dias devolve crescimento ou ansiedade? Esse compromisso que você aceitou devolve construção ou apenas cansaço? Esse conteúdo que você consome te aproxima da execução ou só te dá a sensação de estar evoluindo? Essa rotina que você repete está criando liberdade ou apenas mantendo você ocupado? Quando eu comecei a olhar para o tempo dessa forma, algumas coisas ficaram desconfortáveis. Percebi que certas conversas roubavam minha energia. Certos hábitos roubavam minha clareza. Certos horários eram desperdiçados porque eu começava o dia sem direção. Certas tarefas pareciam importantes, mas no fundo só serviam para eu evitar o que realmente importava. E talvez você também perceba isso, se for honesto. Nem tudo que ocupa espaço na sua agenda merece ocupar espaço na sua vida. Algumas coisas têm alto retorno. Treinar o corpo, estudar com profundidade, construir uma habilidade, organizar suas finanças, dormir melhor, criar algo próprio, resolver uma conversa difícil, executar uma tarefa que você vem evitando. Outras coisas têm retorno quase zero. Rolar feed sem intenção, entrar em discussões inúteis, planejar demais e agir de menos, responder tudo imediatamente,
comparar sua vida com a vitrine dos outros, dizer sim para tudo por medo de desagradar. O estoico não pergunta apenas: isso é prazeroso? Ele pergunta: isso é necessário? E essa pergunta corta o excesso, porque o homem comum entrega o tempo ao impulso. O homem disciplinado entrega o tempo ao propósito. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que tem retorno. Pausa um segundo e pensa na sua última semana. Qual foi a coisa que mais roubou seu tempo e menos te devolveu resultado? Pode ter sido o celular, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido uma reunião, pode ter sido uma preocupação, pode ter sido o excesso de planejamento, pode ter sido o medo de começar. Comenta aqui embaixo: isso roubou meu tempo, não para se culpar, mas para enxergar, porque aquilo que você não observa continua governando você. Existe um princípio simples que aparece na vida, nos negócios, nos estudos, na saúde e nos investimentos. Uma pequena parte das ações gera a maior parte dos resultados. Talvez 20% das suas ações estejam gerando 80% do seu progresso. E talvez 80% da sua correria esteja servindo apenas para manter o ruído. Essa é a regra 80-20. E ela é poderosa porque obriga você a parar de perguntar: o que mais eu posso fazer? E começar a perguntar: o que eu preciso remover? Essa pergunta muda tudo, porque a maioria das pessoas tenta resolver uma vida confusa adicionando mais coisas, mais metas, mais hábitos, mais compromissos, mais aplicativos, mais cursos, mais técnicas, mais listas. Mas às vezes sua vida não precisa de adição, precisa de subtração, menos distração, menos comparação, menos urgência falsa, menos promessa feita por culpa, menos conteúdo sem aplicação, menos conversa que drena, menos perfeccionismo, menos tentativa de agradar todo mundo. Um escultor não cria uma estátua colocando mais pedra. Ele revela a forma removendo o excesso. Talvez a sua melhor versão já esteja aí, mas está soterrada por compromissos que você aceitou sem pensar, por hábitos que você repete no automático, por distrações que parecem descanso, mas drenam sua alma, por tarefas que ocupam sua agenda, mas não constroem seu futuro. A produtividade real é contra-intuitiva. Ela não começa perguntando: como eu faço mais? Ela começa perguntando: o que está roubando minha vida disfarçado de obrigação? Quando eu olho para minha própria rotina, eu percebo que nem sempre o problema é falta de tempo. Às vezes, o problema é que eu entreguei tempo demais para coisas que não mereciam minha melhor energia. E isso exige humildade para admitir. Porque é mais fácil dizer estou sem tempo do que dizer eu não estou protegendo minhas prioridades. Agora vamos tornar isso prático. Você não precisa de um sistema perfeito. Você precisa de clareza. Divida sua rotina em 4 partes. 1. O que é essencial e urgente. São coisas que realmente precisam ser resolvidas. Saúde, trabalho importante, família, prazos reais, problemas que não podem ser ignorados. Aqui você age com firmeza, sem drama, sem vitimismo, sem fugir do inevitável. 2. O que é essencial, mas não urgente. Aqui mora o seu futuro. E é justamente aqui que a maioria falha. Estudar, treinar, construir um projeto, investir, criar conteúdo, aprender uma habilidade, dormir melhor, cuidar da mente, organizar a vida financeira. Essas coisas quase nunca gritam. Ninguém aparece te cobrando para ler. Ninguém te força a treinar. Ninguém te obriga a construir seu projeto. Ninguém te pune imediatamente por desperdiçar uma manhã. Mas, no longo prazo, a vida cobra. E cobra com juros. O futuro é construído por tarefas silenciosas que quase ninguém vê. 3. O que é urgente, mas não essencial. Aqui mora uma grande armadilha. Mensagens, interrupções, pedidos de última hora, reuniões desnecessárias, problemas que outras pessoas criaram por falta de organização. Nem toda urgência merece sua obediência. Às vezes, a urgência do outro é apenas a desordem dele tentando invadir sua paz. E você precisa aprender a proteger sua mente sem se tornar arrogante. Você pode ajudar, pode ser presente, pode ser responsável,
mas não precisa entregar o controle da sua vida a cada barulho que aparece. 4. O que não é urgente e não é essencial. Aqui mora o vazamento invisível. Rolagem infinita. Comparação. Discussões inúteis. Conteúdo vazio. Distrações automáticas. Hábitos que começam pequenos e terminam roubando horas. Essa parte não precisa ser eliminada com ódio, mas precisa ser observada com honestidade, porque sua vida merece mais do que ser entregue no piloto automático. Então, proteja seu melhor horário. Agora eu quero que você faça algo simples. Escolha o melhor horário do seu dia. Pode ser de manhã cedo, antes de todo mundo acordar. Pode ser à noite, quando a casa fica em silêncio. Pode ser no intervalo do almoço. Pode ser aquele pequeno bloco onde sua mente ainda está limpa. Esse horário precisa ser protegido. Não para responder mensagem. Não para abrir rede social. Não para resolver pequenas urgências. Não para consumir mais uma teoria. Esse horário pertence ao seu futuro. Use esse bloco para a tarefa de maior retorno. Uma tarefa, só uma. Porque profundidade exige exclusão. Você não consegue construir algo importante com a mente dividida em 100 pedaços. Eu gosto de pensar assim. Se eu entregar o melhor horário do meu dia para o que não importa, não posso reclamar depois que minha vida importante não avançou. Essa frase dói, mas é libertadora, porque devolve a responsabilidade para onde ela precisa estar. Não no mundo, não nas circunstâncias, não no algoritmo, não nas outras pessoas, em mim e em você. A verdade é simples. Você não precisa fazer mais. Você precisa fazer com mais direção. Precisa parar de confundir ocupação com progresso. Precisa parar de usar cansaço como prova de evolução. Precisa parar de entregar seu tempo para tudo que parece urgente, mas não constrói nada. O tempo é o único ativo que você não compra de volta. Você pode recuperar dinheiro, pode reconstruir energia, pode recomeçar projetos, pode aprender novas habilidades, mas o dia desperdiçado não retorna. E não existe vida forte sem respeito pelo tempo. Então hoje, escolha uma coisa para remover. Uma distração, um hábito automático, uma obrigação inútil, uma conversa que drena, uma promessa feita apenas para agradar. Depois escolha uma coisa para proteger. Seu foco, seu estudo, seu treino, seu projeto, seu sono, sua paz. Produtividade real não é fazer mais coisas. Produtividade real é ter coragem de fazer menos coisas, mas fazer as coisas certas com profundidade. Se este vídeo fez você enxergar sua rotina de outro jeito, compartilhe com alguém que vive ocupado, cansado e sem progresso. E se você quer continuar aprendendo sobre disciplina, prosperidade, desenvolvimento pessoal, mentalidade de crescimento e investimentos para a vida real, se inscreva no canal, porque aqui no lugar de investir, conhecimento é o seu melhor ativo. Mas tempo bem investido é o que transforma conhecimento em resultado.